Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Confesso que é muita alegria, né? Conhecer um povo, uma responsabilidade, né? Tentei correr, mas o Senhor que nos chama. Amém? Eu sou a pastora Luciana, minha igreja é lá em São Gonçalo, próximo à prefeitura de São Gonçalo. Teve culto hoje, terminamos lá e vim para cá. Amém? Glória a Deus, né? E a Terezinha me convidou, orei ao Senhor. Senhor, o que tu queres que eu fale naquele lugar? Senhor, não deixa eu falar nada para agradar ninguém. E nem para entristecer. E hoje eu fui para o monte de novo, buscar de novo da parte do Senhor. Amém? Eu vim aqui buscar também, me alimentar também. E eu falaste, Senhor, essa palavra falando sobre raízes profundas que o crente precisa ter. Amém? Vamos lá então, né? Jeremias 17, 7. E falando sobre essa raízes profunda. O que é raiz profunda? Intimidade, como foi falado aqui. E cada uma que veio aqui, o Senhor usando. E eu falei, Senhor, tá vendo? Eu falei pro Senhor que eu não precisava ir. Tantas irmãs ali, mulheres de Deus. Mas amém, né? Glórias a Deus. É bom, né? Conhecer um povo. E Jeremias, né? 17, 7, 8, né? Que diz que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. O 8 diz, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e o ano de sequeira, deixa eu botar aqui, da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Pois você sentar em nome de Jesus. E eu falei, Senhor, a palavra profunda. O que tu queres que eu fale naquele lugar? O que o Senhor quer? Porque está falando sobre intimidade, sobre confiança, sobre fé, sobre vir um vento. Vem aquele vento. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Deus, soberano Deus, eterno Pai, meu Deus querido, meu Deus amado, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus, que eu não venha, Senhor, falar nada de mim mesmo. Que tudo que eu vier falar aqui, Senhor, venha ser direto do trono da tua graça. Deus, que eu venha abrir minha boca e o Senhor venha colocar tuas palavras. Amém? E o Senhor, igreja, e quando eu pedi, Senhor, o que tu queres que eu fale em cima dessa palavra? Uma palavra ali de profundidade. E Deus, igreja, Ele me levou não aqui dessa palavra, mas tendo a ver, os irmãos vão entender e até o que foi falado aqui e decorrer. Deus, aleluia. Aleluia, amém? E Deus, igreja, Ele me levou aqui em João, falando sobre a cerca da morte de Lázaro. A cerca sobre Maria, amém? Os irmãos, Ele me deu aqui, eu falei, o Senhor, o que tu queres? E o Senhor, Ele fala assim, filha, fala ali em João 11, 17, que diz assim, igreja, sobre Jesus consola Marta e Maria. Os irmãos vão entender o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Jesus, Ele fala aqui, igreja, sobre Marta e Maria, né? E diz assim, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura.
Ora, Betânia é distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do irmão. Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, saiu ao encontro. Marta, porém, ficou em casa. Meu Deus. O que o Senhor quer dizer comigo e com você nessa noite? Sobre intimidade. Ali o Senhor, toda vez que ele ia ali na casa e lá em Betânia, toda vez que o Senhor ia em Betânia, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, os amigos dele, né? Nós conhecemos essa passagem, que o Senhor chegava ali, Marta muito afadigada, como muitas das vezes eu e você, afadigada, entra na igreja, ouve o Senhor falar, mas estamos preocupados. Ouvimos que o Senhor cura, salva, liberta, tira do tráfico, tira das drogas, da prostituição, tira da bebedice, tira do mundo, mas mesmo assim, nós afadigada e pensando, Senhor, quando eu sair daqui eu tenho que fazer isso, Senhor, meu marido em casa, Senhor, meu filho eu nem sei onde está, Senhor, aquela porta, afadigada. Mas Maria, sentada, ouvindo a palavra do Senhor, Maria largava tudo para ouvir a palavra do Senhor. Como eu e você, como crente, Marta também era, mas Maria fazia como eu e você, parava tudo para ouvir a palavra. Atenta, aquela mulher que lavou os pés do Senhor, secou com o cabelo, aquela mulher que parava tudo, aquela mulher que foi dada a melhor parte para ela, foi dada a melhor parte de Cantarelli, que é parar tudo e adorar o Senhor. Mas quando o irmão dela tinha morrido, aquela mulher ficou em casa. Quando Marta chegou ali e falou, Senhor, se o Senhor chegasse antes, o meu irmão não teria morrido. Isso foi Marta, porque muitas das vezes não estava prestando atenção quando o Senhor falava, mas Maria prestava. E quando o Senhor chegou ali, naquela cidade de Betânia, perguntou, cadê Maria? Cadê Maria? Maria ficou em casa. O que o Senhor ele quer dizer para mim e você nessa noite? Passa por luta, por tribulação. Filho não sabe onde está, o esposo não é convertido. Fique em casa. Veio aquele vento, fique em casa. Sabe que só o Senhor pode te dar vitória, pode entrar dentro do teu lar. Só o Senhor pode levantar, como entrou dentro da casa de Pedro, tocou na sogra de Pedro, aquela mulher levantou e passou a servir o Senhor. Ele vai entrar na tua casa e manda dizer que tudo vai mudar. O Senhor vai entrar na tua casa e vai mudar esse quadro. Aleluia. Mas só se você vir para fora. Você tem que vir buscar o Senhor, filho, na hora da tribulação. Aquela mulher que foi dada a melhor parte, aquela mulher que parava e tinha certeza que só o Senhor poderia ressuscitar. E quando o Senhor chegou e falou, cadê Maria?
E filho, e Deus ele ainda manda te dizer que dentro de casa você só perde. Porque aquela mulher, filho, ela perdeu a dracma, foi dentro de casa. Ela não perdeu a dracma dentro de uma festividade. Ela não perdeu a dracma no monte, filho. Ela perdeu, foi dentro de casa. Dentro de casa você perde. Mas Jairo, filho, para o Senhor ressuscitar a filha daquele homem, ele teve que sair para fora. Aquela mulher, 12 anos, filho, foi necessário que ela saísse para fora. O Senhor diz: não deixa o diabo te parar, porque o intuito do diabo, filho, é parar o crente. Cadê você, raízes profundas? Cadê você, chamai de canta, rebemada? O Senhor te chama nessa noite, filho. Cadê você, raízes profundas? Cadê você, filho? O Senhor te chama, não pare. Não pare, porque o Senhor está no controle. Não pare. Muitas das vezes você diz: eu vou parar, porque dentro de casa tem alguém com coração duro. Deus ele manda te dizer que quem endureceu o coração foi ele. Dentro da tua casa, no meio da tua família. Porque quando o Senhor falou para Faraó: vai lá e manda aquele homem. Quando o Senhor falaste, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Aleluia. Ele mandou ir lá libertar. Vai lá para libertar o meu povo. Deus, vai lá libertar o meu povo para celebrar uma festa do deserto. Deserto, que é o deserto, é você dobrar o teu joelho, clamar, clamar, chorar. E quando tu levantaste do joelho, está na mesma forma, não viu mudar nada, mas mesmo assim você pega a tua Bíblia e fala: eu vou adorar o Senhor, eu vou para a igreja, eu vou para o monte, eu vou entrar no propósito do Senhor. Aqui é, filho, isso é fazer uma festa, mas o Senhor falou: mas eu vou endurecer o coração de Faraó. E quanto mais o Senhor endurecia, Espírito Santo, mas Moisés subiu. Quanto mais o coração para ter intimidade, quanto mais Senhor. E uma vez, igreja, quando o Senhor me deu essa palavra, eu não entendi. Senhor, o Senhor manda libertar o teu povo, mas endurece o coração. E o Senhor falou: filha, quanto mais eu endureço o coração de Faraó, mais Moisés me busca. Quanto mais eu endureço o coração da minha serva, mais ela me busca. Quando eu endureço o coração do esposo, mais ela me busca. Quando eu endureço o coração do filho, mais ela me busca. Quantas vezes aquele homem, filha, subiu um monte, ele não subiu uma, duas, três, subia para buscar estratégia, subia para buscar intimidade, subia para falar com o mestre.
Como foi louvado aqui no final que louvou. Que coisa linda, todos os louvores, cada palavra. Era tudo um pedacinho, o Senhor falando. Poxa, Pai, é o Senhor falando comigo e com você. Mergulha mais, filho. Mergulha mais, busca mais. E quando o filho Maria chegou ali, o Senhor falou. E Maria ainda falou a mesma coisa. Senhor, se o Senhor chegasse antes, o meu irmão não teria morrido. O Senhor me manda te dizer que Ele vai chegar na hora que Ele tem que chegar. Mas quando Ele chegar, o problema vai se resolver. Quando Ele chega, Ele ressuscita. Quando Ele chega, Ele cura. Quando Ele chega, Ele liberta. Quando Ele chega, Ele traz para a igreja. Quando Ele chega, decanta, reclamava. Quando Ele chega, não tem diabo que fica. Quando Ele chega, não tem coração duro, porque Ele endurece, mas também amolece. Quando você tiver intimidade, aleluia. Oh, aleluia. Deus hoje está falando, igreja, comigo e com você. Não para, não para. Passe o que passar, mas não para. Porque, filho, Ele garante. Ele garante. Ele garante, filho. Aonde tiver, Ele traz. Para provar que Ele é Deus. Aonde tiver, Ele traz. Ele dá ordem aos anjos dele ao teu respeito. O que tiver é porta fechada, Ele abre. É enfermidade, Ele cura. Ele cura, filho. Esse é o Deus que você serve. Somente adore. Somente adore. Confunde o teu adversário. Confunde o diabo. Confunde o inimigo. Adore. Faça uma festa no deserto. Adore. Adore, que ele não vai entender nada. Que deserto é esse? Que luta é esse você adorando? É porque eu estou fazendo uma festa no deserto. Passando no vento e está louvando. É porque eu estou fazendo uma festa no deserto. É porque eu estou fazendo uma festa no deserto. Não para. Não para, filho. Não para. Ah, Senhor, mas ainda tem dentro da minha casa alguém que ainda não te serve. Pedro, filho, era um homem ousado. Aquele homem ousado. Mas o Senhor ainda não tinha entrado na casa de Pedro com toda ousadia. Aleluia. Aleluia. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Assim manda dizer o Senhor: não pare. Não pare, porque é Ele que está no controle. Se Ele te trouxe aqui, me trouxe aqui, é para você ouvir que é Ele que está no controle. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai entrar na tua casa, filho, e tudo vai mudar. Oh, Xanai, Deus vai entrar na tua casa. Ele manda te dizer: continua buscando, continua adorando. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa mostrar nada a ninguém. É só você e Deus. Intimidade é só com. É só você e Deus. Não precisa mostrar nada. Eu quero mostrar que eu sou você, você e Deus. É você e Deus. Não precisa. Não sei por que Deus está mandando dizer. Não precisa mostrar nada para ninguém. Aleluia. É só você e Deus. Só você escolhido, separado. Aleluia. Não pare. Não pare, que o vento vem. Como foi falado, 53 anos.
de pé e dizendo: filha, não pare, não pare, porque é o Senhor que está no controle. Se o diabo pensou que você ia parar, aconteça o que acontecer, continua adorando. Continua adorando, porque você serve ao Deus do impossível. Você serve ao Deus do impossível. O que você não faz, Ele faz. Aonde você não pode ir, Ele vai. O Deus do impossível, filho. O Deus do impossível. E calando a boca do teu adversário. Aleluia. Muitas das vezes até crente que diz assim: eu não falei que ela ia parar. E a gente está esperando lá de fora. Eu não falei que ia parar. Eu não falei. Meu Senhor, Deus manda dizer para mim: você não pare. Não pare. Porque tu tem ouvido como Jesus entrava ali na casa de Marta, Maria e de Lázaro, parava para ouvir tudo que Deus mandasse falar, tudo que Deus falava. Como hoje, como cada culto, Deus tem falado comigo e com você, que todo o poder foi dado a Ele. Para você não parar, que Ele é contigo. Para você não parar, que Ele é contigo. Cada culto o Senhor tem falado. Por mais que esteja a situação, por mais que diz assim, ela está falando isso porque não sabe o que eu tenho passado, mas eu só estou falando que Deus está mandando falar, e Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem passado. Deus, Ele é contigo, Ele manda te dizer que Ele é contigo. Tu é raiz profunda, você não parou, porque a tua raiz está ali nas águas, filho. Aleluia. E o inimigo, ele olha, não entende nada. Ele fala: ela vai parar, ele vai parar. É porque não está vendo aonde está a tua raiz. É porque não sabe a profundidade da tua raiz. É porque não sabe que na madrugada tu dobra o joelho. Ah, chamai de cantareta. Pode olhar assim e não ver nada, mas a tua raiz está chegando até as águas. Nada vai te parar. O diabo não vai te parar, se manda dizer o Senhor. Enquanto a tua raiz está chegando nas águas profundas do Senhor. É nos propósitos, nas madrugadas que tu busca, no jejum e oração, e ali as águas ali, encostando ali, estendendo até as tuas raízes. Não pare, Deus está no controle. Não pare, filho, Deus está no controle. Não pare. Aleluia, não pare. Espírito Santo, Deus me manda essa palavra, porque lá no teu coração, lá no profundo, muitas das vezes pensava em parar. Muitas das vezes é temor espiritual. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, está ali, mas por dentro está morto espiritual. Mas as águas chegando até a tua raiz para dar vida, as águas é que dá vida, filho. Não pare de beber essas águas, não pare de adorar no teu secreto, não pare de buscar. Muitas das vezes a gente busca até dentro da igreja, mas quando chega em casa, busca em casa também, clama em casa também,
levantando, mas deixa se levantar, a tua raiz está profunda. Não pare de adorar, se diz o Senhor. Mesmo que dentro da tua casa ainda tem alguém que não serve o Senhor, não pare, porque o Senhor vai entrar na tua casa, vai tocar nos teus projetos. Aleluia. Ele já ouviu o teu clamor, Ele já ouviu a tua oração, Ele já ouviu a tua súplica. Assim manda dizer o Senhor. Eu já ouvi o teu clamor, assim manda dizer o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim manda dizer o Senhor. Como eu falei, eu não vim falar nada para agradar os irmãos e nem para entristecer. Só vim dizer o que o Senhor mandaste falar. Vim da direção da parte do Senhor. Não pare, filho, não desanime pela situação que está vivendo. Não pare. Tu é guerreiro, escolhido, separado. Já passou tanta coisa. Aleluia. Já matou leão, já matou urso. Aleluia. Não é esse vento que vai te parar. Não é esse vento que vai te parar. Não é essa enfermidade. Não é esse filho. Não é essa filha. Não é porta fechada. Porque Ele manda te dizer que Ele faz milagre também de porta fechada. Aleluia. O milagre também acontece com porta fechada. Esse é o nosso Deus do impossível. É o Deus do milagre. Igreja, é o mesmo Deus. Se nós parar, analisar, é o mesmo Deus. O mesmo Deus daquela época. O mundo pode mudar, mas Deus, Ele não mudou. O mesmo poder, a mesma autoridade. Esse é o Deus que eu e você serve. O mesmo poder, filho. Aquele Deus que deu a ordem. Aleluia. Aleluia. Por que que com você não vai acontecer? Isso daí para Deus não é nada. Isso daí que você está passando, para Deus não é nada. Pode mudar quem quiser mudar, mas o nosso Deus, Ele não muda. Continua dando ordem aos anjos dele ao nosso favor. Continua. Então você não pare. Não pare. Aleluia. Essa palavra, filho, que o Senhor me dá nessa noite. Não pare. Não sei o que você está passando, mas Ele manda dizer que Ele está hoje, está entrando em casa de crente e está mudando o quadro de vida. Hoje Ele está entrando dentro do lar de crente. E está mudando quadros de vida. Não sei o que você tem pedido, mas a tua lágrima, filha, não desceu para o chão, não. Aleluia, 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 aleluia. Receba da parte do Senhor. Ele está entrando na tua casa e está mudando quadros, projetos, vidas aqui nesse lugar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém que ainda não serve esse Deus, que ainda não serve esse Deus Todo-Poderoso. Igreja, através desse apelo, eu vou contar algo rapidamente. Uma época eu trabalhava no Rio, essa época ainda os filhos pequenos, e eu falei para o Senhor, não aguento mais, eu vou parar. Os filhos pequenos, marido, nem sei onde andava. Taxista, então estou ali, estou aqui. Senhor, eu vou parar. Meus filhos ainda são pequenos, eu trabalho longe do Rio. Eu estava dentro do ônibus, falando com o Senhor, vim embora para casa cansada,
E o Senhor falou assim, o ônibus parou no sinal, ainda no Rio, antes de passar a ponte. E o Senhor falou, olha lá para fora. Eu olhei lá para fora. Tinha uma moradora de rua, toda rasgada, com um saco nas costas, parada olhando para mim dentro do ônibus, e eu fiquei parada olhando para ela. E o Senhor falou bem assim, você sabe aquela dali? Aquilo dali foi o plano que o diabo teve na vida dela. Se você não quiser o plano que eu tenho na minha vida, o plano que eu tenho na tua vida, o plano do diabo vai se concluir. O plano que o diabo tem para a tua vida é aquele. Glória a Deus. E o Senhor disse ali para mim, eu tenho um plano na vida de todos, mas o diabo também tem plano na vida de todos. Quando não quer que o meu plano seja concluído, o plano do diabo é concluído. Isso daí foi o próprio Deus, que nem eu sabia disso. Para mim, eu não quero Deus, tá bom, não quero e pronto. Não. Se você não quer que o plano do Senhor seja concluído na tua vida, o plano do diabo vai se concluir. É forte. E naquele dia eu falei, Senhor, perdão até por ter falado que ia parar. Então eis aqui. Amém? E hoje o Senhor me pergunta, se tem alguém que queira que o plano dele seja concluído, não deixe que o plano do diabo venha se concluir na tua vida. E o Senhor falou, pensa que ela ali na rua, é filha minha também, está com o saco nas costas, rasgada, comendo lixo, é minha filha também. Mas não quis que o meu plano se concluísse na vida dela. Quantas das vezes nós vimos as pessoas dessa maneira, mas eles não quiseram que o plano de Deus se concluísse. Quantos morrem de tráfico, quantos morrem de maneiras trágicas, porque quando morre com Jesus, nós sabemos que parte para o Senhor. E quando não? Amém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não serve esse Senhor e queira que o plano do Senhor seja concluído na tua vida? Glória a Deus. Amém? Tem alguém? Todos já são crentes? Graças a Deus, então. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, Ele falou tremendo no coração de cada um aqui. Com certeza todos nós vamos sair daqui levando a nossa vitória. Louvado seja Deus. Eu quero assim contar algo que aconteceu essa semana retrasada. Eu estava na pia lavando louça e de repente assim, eu comecei a orar, lavando louça e orando e falando com Deus, né, sobre o ciclo de oração. E eu falando com Deus, lavando louça. Irmãos, o Espírito Santo naquela manhã, o Espírito Santo me visitou. Irmãos, eu senti uma alegria, uma paz tão grande que chegou perto de mim e falou assim, filha, irmãos, eu me emociono. Falou assim para mim, filha, você não pode desistir não. Você não pode desistir. A irmã estava falando e Deus me trouxe a memória. Eu falei assim, Senhor, mas está pesado, Senhor, está difícil. E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, você não sabe o projeto do adversário, que ele está querendo derrubar o ciclo de oração? Aqui, irmão, do lado aqui já inaugurou. E o Espírito Santo falou para mim, filha, o projeto do adversário é derrubar esse ciclo de oração, é acabar, vocês não vir mais, você não orar mais. Aí eu falei, Senhor, eu não saio mais daqui, eu não arredo meu pé, Senhor, o que depender do meu joelho e da minha boca no pó, Senhor, eu vou lutar contra ele, contra quantos vier, em nome de Jesus Cristo, porque assim como o Senhor foi com Davi, será comigo aqui também, na frente dessa obra. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu quero que o Senhor me cause um sapato de fogo, Senhor, me dá as armas espirituais, para que eu possa lutar contra o inimigo, porque nós não podemos lutar com o inimigo se nós não tivermos
espirituais. E eu falei, Senhor, me dá as armas espirituais, eu preciso. Senhor, me dá o escudo. Senhor, me dá unção de ousadia, me dá autoridade. Senhor, para que eu possa lutar na frente dessa obra, porque o que depender de mim, o que depender da minha boca no pó, o que depender do meu joelho no chão, o diabo não vai derrubar nada. Ele não vai, porque ele está repreendido em nome de Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que Deus usou a irmã poderosamente aqui nessa noite. Tá, irmãos? Deus usou poderosamente nessa noite. Quando Deus usava ela e falava sobre alguém dentro de casa com o coração duro, eu me lembro do meu filho preso 9 anos. E eu falava de Jesus e ele entrava aqui e saía aqui. Ele não queria. Mas já vai fazer 1 ano que ele se converteu, se batizou, está pregando a palavra do Senhor lá dentro do presídio. E está uma bênção. E está uma bênção. Louvado seja Deus. E antes ele tocava bateria, hoje ele toca bateria e guitarra. Lá dentro do presídio, lá em Bangu. E ele está lá, irmão, nesses 9 anos. A raiz só foi se aprofundando. Porque só Jesus sabe que eu passei. Eu tive que passar. Porque ajuda não acontece na nossa vida, né? Sem um propósito. Sem um propósito, Deus não prova a gente sem um propósito. Então, irmãos, nós aqui, ó, raízes profundas crescendo em silêncio. Lá era silêncio, que ninguém pode falar nada. Se falar, perde a carteirinha, não pode nem entrar mais para visitar. Então, é sofrer humilhação, escorraçada, mas no silêncio. Só lágrima, só choro, só joelho. Então, irmãos, Deus falou aqui comigo tremendo aqui nessa noite. Deus falou comigo aqui tremendo, tá, irmãos? Então, o que eu estou falando aqui, que o Espírito Santo nesse dia me visitou e falou comigo desse jeito, irmãos, é como que eu tivesse eu e uma pessoa do meu lado. Foi uma coisa assim muito tremenda, muito tremenda. Eu senti uma alegria tão grande, uma paz, que eu comecei a chorar. Eu já não orava mais, eu comecei a chorar. Aí eu saí dali da pia, eu já fui, dobrei o meu joelho e eu comecei a chorar, irmãos. E assim, eu senti uma alegria muito, muito profunda. Não sei se as irmãs já sentiu isso, porque olha, irmãos, é muito tremendo. Então eu agradeço aqui nessa noite a todas as irmãs, a todos os conjuntos, a todos os irmãos, aqui os músicos, o Guilherme aqui, né, que é da igreja do pastor Remi, né, que está aqui com a gente nos ajudando, né, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, Guilherme. Obrigado, Daniel, obrigado, Rosenberg, Luciano, o Adrian, o Alex, obrigado a todos, obrigado aos irmãos, as irmãs, eu agradeço a vocês de todo o meu coração, a Gabriela que louvou o Senhor, né, eu agradeço também a irmã Luciana, né, eu agradeço as irmãs aqui que nos ajudam aqui no círculo de oração, a irmã Penha também, irmãos, que está ali, ó, que faz parte também do círculo de oração, tá, irmãos? Eu agradeço a todos nessa noite, eu vou passar aqui para a direção. Glória a Deus. Quero agradecer primeiro a Deus, que Deus possa continuar abençoando e esse conjunto, né? Primeiro de oração, São Vitória, e nosso pastor que está sempre aí nos apoiando, né? Que Deus possa continuar abençoando as irmãs aí que é abundantemente, né? E a ativista, né? Pastor Daquilo, né? Irmã aí, que Deus possa continuar abençoando todos, todo o coração. E Deus será piada. E nós temos que estar sempre confiando no Senhor. Agora, convido a amada igreja a nos colocar de pé. Amém. Glória a Deus. Fica aqui para mim, deixa eu ser para o nome do Senhor. Tomara que tu esquece, irmão. Tá fora. Vai embora. É rapidinho, irmãos. Nós, em outubro, vamos ter um movimento lá de mulheres, lá em Monjolos, a serviço da UFAM, tá? A diretoria da UFAM, dia 17 de outubro, cai um sábado, e será às 14h30. Eu conto com a participação das irmãs da UFAM, conta, tá bom, irmãos? Eu
Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E quem precisa de poder vai orar nesse momento, clamando a Deus, e o céu vai se abrir, o poder vai cair sobre nós. Soberano Deus, eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Rei da Glória, Criador dos céus e Criador da terra. Ó Senhor da Glória, contempla agora, Senhor, a nossa vida, Deus, o nosso clamor, Senhor. Ó Deus e Pai, estamos indo para os nossos lares, Senhor. Nos leva na tua santa e gloriosa paz, Deus. Da mesma forma que nos trouxe até aqui, onde nós participamos desse banquete espiritual, estamos saindo daqui com a nossa alma alimentada pela tua palavra e pela tua presença, Senhor. Agora, Deus, nos leva na tua paz, Deus, livrando do perigo, livrando do mal, dos homens perversos e sanguinários, Senhor. Nos dá uma noite de bom sono reparador na tua presença, Deus. E se amanhã pertencer, Pai, continua conosco, Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Irmão, venha te interpretar bem esse texto. Não esqueça amanhã, Escola Bíblica Dominical. Eita glória! Tchau, Vitória. Que uma cantina pode nesse apostólica passa da cantina. Eita glória! Ser bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todo dia.